Olá, boa tarde, Wanda. Boa tarde, Blandinho. Como estás? Bem disposta. Está bem, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado O convite da Pluma Alternativa. Obrigado eu por teres lembrado de mim. Exato, vamos então apresentar o teu novo livro. Então, O Salgueiro Maia, o herói do 25 de Abril, que vai ser publicado o dia 25 de Abril. Dia 25 de Abril, é isso. Então, antes de falar mais da tua obra, gostaria de fazer uma apresentação tua. Recordar que, então, moras em Alcobaça, nasceste aqui, és escritora de literatura infantil, és professor de História também e sempre cresceste num contexto mesmo favorável, pronto, para desenvolver a tua livre imaginação. E pronto, começaste mais a escrever depois do nascimento da tua filha, é isto? É verdade, é isso. Então, já publicaste 19 livros. O primeiro que é O Amor do Pedro e da Inês. Podemos também falar da Padeira de Aljubarrota. Sim. Exatamente. Por exemplo, Dom Flores Roupinho, Dom João I e Dona Filipa. Pronto, um percurso pela história de Portugal que eu tenho vindo a fazer e depois também algumas histórias que resultam da minha imaginação, como o Rei Estrela, a que sabe o amor. Portanto, tem sido assim uma diversidade. Pois, a tua fonte mesmo de inspiração são os factos históricos. Sim. Pronto. E, olha, neste contexto, como poderias descrever a tua maneira de transmitir as mensagens nos teus livros? Falar mais da tua essência como escritora. Está bem. Então é assim, eu apesar de nos meus livros de pegar realmente em factos históricos, eu acabo por trazer algum florear e acrescentar algum mundo da parte dos contos de fadas. Ou seja, eu gosto muito dos contos de fada. As contos de fadas têm uma importância muito grande desde sempre, têm de ser memoriais, e eu gosto muito da estrutura e gosto muito de ir buscar alguns arquétipos, alguma simbologia, e portanto, eu quando faço a história de Portugal não faço aquela versão seca, só técnica, não. Ponho por ali pelo meio alguma fantasia e vou buscar alguns elementos precisamente aos contos de fadas, porque também tem muito a ver comigo. Eu gosto muito do mundo da fantasia, gosto muito do mundo da imaginação e, portanto, nunca iria... sou uma pessoa muito doce e gosto muito dessa parte também do emocional. O que é que eu também tento transmitir? Que os reis e as pessoas que eu escrevo são pessoas como nós e, portanto, têm emoções, têm sentimentos e, portanto, também é importante passar essa parte. Portanto, são pessoas como nós, que já viveram, mas que também tiveram os seus problemas, as suas crises, as mortes, os nascimentos, e, portanto, é isso que eu também acho que é importante passar para as crianças. E é mesmo verdade que, finalmente, as contas de fadas também, há sempre este sentido histórico, com os castelos, pronto. E é mesmo na história, mesmo nos factos reais, há uma dimensão sempre de fantasia também e lenda, não é? É isso, é. E, portanto, eu acho que é sempre importante as crianças precisam desse fator de fantasia para aprenderem também de forma mais cativante, porque se eu estivesse a contar histórias, os factos históricos, as crianças, ao fim de algum tempo, tornam-se... Cansa. E então, se nós pelo meio fomos pondo assim uns pozinhos de perlim-pim-pim, elas vão compreender a história porque vão receber de uma forma mais leve. Pois, é quase através da ficção encontrar uma forma pedagógica, não é? Mesmo, para transmitir a informação. Transmitir a informação, sim. Então, quais seriam as obras, contas de fadas, que poderias citar que influenciem de maneira indireta? Sim, obviamente. É assim, olha, todos, porque desde o Capuchinho Vermelho, desde o Patinho Feio, desde o Hansel e Gretel, sei lá, todas as histórias, tanto do Hans Christian Andersen, dos Irmãos Grimm, portanto, todas essas histórias, eu peguei nisso tudo. Aliás, há relatos da história da Branca de Neve, não, da Cinderela, já antes de Cristo, quase do início, portanto, oralmente. Não é? Portanto, isto são histórias que vão passando de tempos imemoriais e o que interessa é o conteúdo, porque no fundo os contos de fada representam a nossa própria vida. Exato. Tu sais de casa, és confrontada com coisas, depois aparecem os amigos, os inimigos, tu tens que lutar, às vezes aparecem-te os objetos, é a nossa vida e por isso é que o conto de fadas é tão importante. As crianças
experimentam a própria vida nos contos quando estão a ouvir os contos de fadas. E é por isso que há sempre uma moral atrás disto, não é? Uma lição de vida assim. Claro que sim. Pronto, exato. E olha, se voltamos então a falar mais da tua obra, o Salgueiro Maia, o herói do 25 de Abril, então, poderias explicar-nos um pouco o contexto e resumir um pouco a história? Ok. Pronto, mais uma vez, como eu faço noutras histórias, eu tentei pôr este herói como comecei com ele de menino. E, portanto, começo com ele como um menino que se chama Fernando. Portanto, o nome Salgueiro Maia é o nome que ele vai adotar na guerra, quando entra para a tropa. E, portanto, eu vou humanizá-lo. E, portanto, eu vou torná-lo como um outro menino qualquer, que nasce em Castelo de Vide, que tem um contratempo quando é pequenino. Portanto, ele tinha o sonho de visitar o Jardim Zoológico, e nesse próprio dia a mãe morre atropelada. Portanto, é uma criança que sofre logo uma perda enorme aos 4 anos, e que vai ver a cidade de Lisboa como a cidade que vai roubar a mãe, e que ele depois vai ter que voltar lá mais tarde, não é? Vai mesmo odiar quase esta cidade. Sim, ele vai odiar esta cidade, mas como homem corajoso ele vai voltar lá quando vai ser preciso ele voltar, e ele volta. Mas com um foco mesmo mais intenso. E muito mais intenso, não é? Isto para mostrar um pouco que às vezes nós temos medos, mas temos que os enfrentar e ultrapassar. E é isso. No fundo, então, esta história vai-nos mostrar um menino que... Ele era um menino tímido, ele não era uma criança muito sociável, era um menino que gostava mais introspectivo, gostava mais de estar sozinho, gostava muito já de brincar aos cowboys, já tinha muito sentido dele ser o salvador. Portanto, já era uma criança com um sentido quase de missão desde pequenino. E portanto, quando ele tenta escolher a sua... estudando, não é? Aliás, ele vai estudando por várias cidades, ele tem que acompanhar o pai, que é ferroviário, portanto, ele vai estudando por muitas cidades aqui em Portugal. E quando decide, então, o que é que ele há de ser quando for grande, ele vai para algo que ele acha que possa também, então, ajudar os outros e ter algum sentido de missão. Então, ele decide que vai para a tropa defender o país. Pronto, então Salgueiro Maia entra na Escola Militar de Santarém, e é aí que ele vai. E depois, naquela altura, tínhamos a Guerra Colonial, e então Salgueiro Maia vai para a África. Pronto, é aí que ele sofre a primeira frustração, porque percebe que nós não estávamos a defender nada concreto, ou seja, aqueles povos tinham direito à sua independência, e nós portugueses estávamos, no fundo, num papel quase de abusadores, porque estávamos a não permitir que eles tivessem a sua autodeterminação. Pronto, a partir daí ele percebe que não pode... Ele era um homem muito corajoso e quando não gosta de injustiças. Ele não quer pactuar com aquilo que está a acontecer, e quando volta começa a tentar juntar-se com outros homens e outras mulheres também, que querem então fazer uma mudança em Portugal. Pronto, e portanto querem fazer uma revolução. Mas é verdade que quando estás a falar do personagem assim... Vejo duas ideias. Essa de transmitir uma história que é quase coletiva, porque temos avós também que conheceram isso de ir para a África, por exemplo. Quase toda a gente tem na família alguém que foi para fora, para lutar. Por exemplo, foi também. Acho isso impressionante também, a tua maneira de conhecer mesmo o personagem, a tua maneira mesmo de imaginar a sua personalidade. Sim, eu para conseguir escrever eu tenho que entrar quase dentro dessa personagem. Tenho que a estudar, tenho que quase que a sentir, porque eu não sou capaz de escrever as coisas de forma desapaixonada. Eu tenho que gostar daquilo que estou a fazer. E este homem, para mim, eu desde pequena que tenho uma paixão por esta figura, por este homem. E era um sonho que eu tinha, escrever mesmo um livro sobre Salgueiro Maia. E, portanto, para mim foi... à medida que eu ia pesquisando e procurando, cada vez mais me apaixonava por este homem e pelas suas convicções e por aquilo que ele realmente é enquanto pessoa. E portanto, foi uma descoberta cada vez mais, e querer entrar nele e dizer assim, eu tenho que pôr esta personagem cá para fora, porque quem não conhece tem que conhecer este homem. Então, como foi o teu trabalho de investigação sobre ele, então?
Pronto, apesar de ser um livro infantil, nós temos que... O que é que eu tenho que fazer? Li livros sobre ele, andei a pesquisar, pedi livros sobre o Salgueiro Maia, fui a bibliotecas, fui à Associação 25 de Abril, fui à internet, portanto, li, pesquisei, e a partir daí, o que é que eu tenho que fazer? Ir buscar os factos e aquilo que eu vejo que seja interessante para as crianças beberem aquela história, se apaixonarem pelaquela história e, portanto, e depois é ir de um enorme, vasto pesquisa... Um trabalho quase universitário, não é? Ir fazendo o resumo até aquele... Eu depois, dentro das pesquisas, eu tenho que ir buscar pormenores que eu vejo, para já, que são cruciais para a história. Exato. E que possam ser importantes para as crianças entenderem este homem de uma forma... apaixonante. E misturar tudo com a tua imaginação. E misturo tudo com os ingredientes. É o que eu digo, é um caldeirão onde eu misturo os factos reais com a ficção, com a minha imaginação e com o meu suporte literário daquilo que eu li. Pronto, e então faço aqui uma mistura. É isso. E justamente queria mesmo perguntar, porque acho mesmo que neste caso do 25 de Abril é mesmo importante subrayar isto, até que ponto a literatura infantil consegue materializar esta memória histórica. Pronto, já há vários escritores que pegaram no 25 de Abril e agora então com as comemorações dos 50 anos mais histórias vão surgindo e, portanto, eu acho que é muito importante este facto. Este facto realmente tem que ser falado e voltado a falar porque é algo que realmente nos trouxe a liberdade, é um marco na nossa história de Portugal, não é? E, portanto, eu acho que nós temos que ir lá dentro e saber, e as crianças até têm uma noção, eu acho que até claro, pelo menos sabem que é o dia da liberdade e sabem que nos trouxe a liberdade. Podem não saber e sabem que antes haviam ditaduras e que oprimiam o povo e que veio a liberdade de expressão, saem os presos políticos. Portanto, eu acho que as crianças no geral até entendem. Aqui neste caso, eu quis ir mesmo à figura do Salgueiro Maia. Claro que vou falando do 25 de Abril e vou indo pegar o que é que o 25 de Abril traz de novo, mas eu aqui quis mesmo focar em específico sobre esta figura. Sim, porque não há muito... Eu sei que há um livro do Salgueiro Maia, que acho que é do Joaquim Letria, mas não há muito, assim, mesmo sobre ele não há tanta literatura. Mas há esta ideia também de futuro, não é? Sim. Pronto, marcar mesmo também a história. Sim. E materializar através de um livro também. Sim. Ou seja, o livro fica, não é? O livro permanece. Exato. A memória é mais curta e, portanto, por isso é que nós temos que materializá-la e tê-la no livro precisamente por isso. E então, qual foi a tua motivação quando escolheste pôr o nome do personagem no título? Pronto, então, como eu te estava a dizer, para mim o 25 de Abril é muito importante. Aliás, depois, isto também tem a ver com coisas familiares que não está tarde, vamos falar. Nós daqui a pouco vamos falar. Mas, ou seja, primeiro porque eu sempre admirei o Salgueiro Maia. Depois porque acho que foi um homem que não se aproveitou de nada politicamente. Foi uma pessoa super correta. Era um homem de luz, era um homem de convicções. E numa altura em que nós estamos um bocadinho com falta de exemplos e com falta de pessoas íntegras, eu acho que era necessário que este homem, as pessoas perceberem que não está tudo perdido. Há homens que são íntegros e há homens que são verdadeiros e que estão para o bem da nação e que querem realmente trazer o progresso e querem trazer... Portanto, acho que ele é uma das figuras mais marcantes da história recente portuguesa. Pois. E um pouco desconhecido ainda. Se entendo bem a tua escolha de pôr o nome do personagem e depois de marcar o herói do 25 de Abril, há então esta ideia de pôr em evidência alguém, uma figura pronto, menos conhecida e ao mesmo tempo é o teu próprio herói também, não é? É o meu herói, sim. Ou seja, eu acho que eu depois posso, não sei se queres que eu explique já, para mim a revolução do 25 de Abril é a revolução dos escravos e não uma revolução violenta,
precisamente pelo caráter íntegro, pacifista deste homem. Porque imagina o Robespierre como foi na Revolução Francesa, não é? Sim. Que era um homem mais agressivo, mais violento e que vai muito bem de sangue. Aqui temos um pacifista, temos um agregador, temos um humanista e que nunca, mesmo quando ele para-se com situações, ele nunca parte para a agressão, nunca parte para a violência. E para mim isso foi fundamental para que esta revolução fosse de cravos e não de sangue. Exato. Mas acho também, mas isso é o meu ponto de vista, mas depende talvez da cultura e da história do país mesmo. Sim, também. sim. Talvez os franceses são mais um povo mais aguerrido, lutador. E era muito mais cedo também, não era o mesmo contexto? Não é o mesmo contexto, mas vais ver os homens que vão encabeçar as revoluções. Sim, há sempre uma personalidade atrás. E se eles forem pessoas que vão buscar os ódios e a violência, o que é que acontece? As pessoas, quando há revolução, vão castigar e culpar os que estavam no regime. Seja positivo ou negativo, sim. Claro. Se for uma pessoa mais calma, mais pacifista e mais agregadora, a coisa vai surgir de forma mais suave. Pois. Mas Portugal conheceu também factos históricos bem antes disto e... Sim. Pronto, talvez... Bom... Então, desculpa, voltando à tua história. Sim, nada, ao livro. Sim. Do Salgueiro Maia. Queria-te perguntar, porque ao início do livro temos 2 prefácios. Então, o primeiro, que está escrito por António Pita, que é o presidente da Câmara Municipal de Castelo de Vide, e Adelino Rodrigues da Costa, é isso? Um oficial da Marinha e sócio fundador da Associação do 25 de Abril. Então, achei engraçado ler os 2 prefácios, que no fundo há uma mesma ideia, sim. Mas não está escrito mesmo da mesma forma, e queria falar um pouco contigo disto. Pronto, eu posso explicar a razão dos 2 prefácios. O primeiro, o Sr. Comandante Adelino da Costa, foi a pessoa que, eu digo que foi quase o meu mentor. Foi ele que me agarrou e que me levou à Associação 25 de Abril e que me contou na primeira pessoa, porque ele esteve presente no 25 de Abril e, portanto, foi uma pessoa que me deu ali algumas dicas também, porque vivenciou o 25 de Abril. E depois, por sua vez, o Sr. Presidente de Castelo de Vide, porque é ele que é o município que apoia o livro e que faz um prefácio de uma forma mais didática, quase um resumo da história e que fala um pouco mais da memória histórica. Eu vou só pegar numas palavras que eu gostei muito que o Sr. Comandante fez, que para ele, o Salgueiro Maia, é a luz que ilumina o povo português, é o farol, e é tal e qual o que eu sinto. Portanto, eu acho que ele foi uma luz na nossa história. E, portanto, talvez mais emotivo e o Sr. Presidente da Câmara talvez mais didático e mais a ver com o processo da Câmara e do município em si. Pois. Mas sim, acho que é interessante ler os 2 e perceber um pouco a forma como eles trabalham mesmo o livro, não é? E depois pegam na história. Sim, havia sentido mesmo... pôr os 2 para encontrar assim... coisas similares, não é? Exato. Apesar de escritas de forma diferente. Exato. Vão complementando. Vão-se complementando um ao outro. Perfeito. Exatamente. É isso mesmo. Há outra coisa muito interessante, é que, como estavas a dizer ainda agora, ao início da história, então... há a morte da mãe, e ao final a Revolução do 25 de Abril. Sim. Então, e os 2 factos acontecem em Lisboa. E queria então saber, a ligação entre os 2. Sim, olha, é assim, eu não falei com o Salgueiro Maia sobre isto aqui já é uma parte para mim um bocadinho ficcionada, não é? Mas foi a forma como eu senti a coisa. Não é? Portanto, eu fui lendo sobre ele. Agora, o que é que isso eu cheguei a perceber, que houve uma frase que ele diz que sim, que Lisboa tornou-se uma cidade que quase lhe roubou a mãe e que quando ele tem que partir para Lisboa para fazer a Revolução, de início ele sente-se inquieto, porque ele nunca gostou muito da cidade de Lisboa, não é? Mas ele era aquele homem que punha o trabalho e a missão dele à frente de tudo.
Pois. Se calhar ele ia ali um bocadinho com dor de estômago e com vontade, não, aquela coisa, e vou voltar àquela... Mas o sentido de missão e o sentido dele era superior ao medo. Ele sentia medo. Aliás, ele tinha que sentir aquela revolução. Isto era secretismo, não havia... Portanto, mas ele teve que ser o líder. Ele não podia mostrar medo aos soldados, aos seus... Ele tinha que mostrar... Ele era a força. E ele tinha que agregar e levá-los. E, portanto, mesmo que sentisse medo... Ele nunca mostrou essa postura. Portanto, ele era um homem que trabalhava muito interiormente e sabia que, se eu estou a liderar, eu tenho que... Ou vêm comigo ou ficam cá. É assim que ele diz. Portanto, de uma forma... tem que ser de forma que as pessoas não fiquem a vacilar. Mas são homens que estão... Só para tu perceberes, a coluna que sai de Mafra perde-se a meio do caminho e não chega a Lisboa. Portanto, só chega a Lisboa é coluna do Salgueiro Maia. E vão sozinhos ali, no meio de... Não tinha nada a ver com agora, com as formas de comunicar, não é? Ele houve a senha da grândula, e vamos e partimos, portanto, no desconhecido. Mas é isso, era esta coragem deste homem que levava atrás de tudo. Mas notamos bem este contraste entre a suavidade, essa coisa de não querer fazer guerra violenta e ao mesmo tempo esta determinação militar também. Ele tinha esses dois lados, sim. E apanhaste bem isso, é isso mesmo. E ao mesmo tempo, enquanto há a morte da sua mãe, não sei, talvez é interpretação minha. Sim, mas, é isso. Eu gosto é trazer paz também ao... Eu acho que sim. Eu acho que ele se deveria agarrar a essa parte também. Ele é um homem, de certeza que ele seria um homem... Sim, que vai buscar a força, não sei, podemos dizer a parte espiritual, mas sim, é um homem de força. Ele é um homem de força e de convicções. E imagino bem que, pronto, como são eventos da vida são duros, não é? Sim. A morte de uma mãe, com 4 anos, não? Também uma revolução assim, sim. São, pronto, eventos, podemos dizer, violentos. Sim. E pronto, me perguntava também qual é a tua maneira de trabalhar quando tens que conciliar e os factos violentos e, pronto, a literatura infantil. Claro. É assim, nós não podemos mascarar as coisas e, portanto, sabemos que a vida traz vida, cresce, morre-se e, portanto, há acontecimentos negativos ou positivos e a história nós não podemos camuflar, porque as crianças têm que saber que a vida é isso mesmo e, portanto, temos que falar dos factos como eles são e, portanto, aqui no caso dele é isso, é o exemplo de uma pessoa que teve que superar a morte da mãe, mas que isso não impediu de fazer uma revolução. Era um homem de esperança, portanto, os nossos acontecimentos, mesmo que sejam trágicos, nós temos que saber realmente trabalhá-los de forma a depois que nós conseguimos superá-los. E, portanto, as histórias mostram muito isso, a superação. Sim, exato. Não é? É verdade. É superar. Com a paz, finalmente, encontra o Salgueiro Maia. Sim. Pois, exato. Outra coisa que gostei muito no livro são as ilustrações. Sim. Então, feitas por Ana Mateus. Sim. E este contraste também entre o verde militar e o vermelho do cravo. Incrível. Pronto, eu posso dizer que tenho trabalhado muito com a Ana. A Ana foi minha ex-aluna nas artes, quando eu fui professora de História da Cultura e das Artes, e adorei o trabalho da Ana. E, por exemplo, eu tenho aqui mais o último que ela fez também, que é sobre o Castelo de Orem. Pronto, também foi... Já trabalhei 5 livros com a Ana. Posso mostrar aqui mais um bocadinho das ilustrações dela. Pronto, é engraçado porque eu confio tanto no trabalho dela que ela mostra um trabalho final. Vamos pôr também fotografias do teu último livro para as pessoas também ver as tuas ilustrações, porque é verdade que estamos a falar do verde e do vermelho. Sim. Portanto, eu confio tanto nela que ela... Diz-me, Wanda, aqui isto, eu sim. Por exemplo, neste caso, pesquisa histórica, ajudámos-nos uma à outra na pesquisa, mas depois tudo o que ela faz, eu sei que ela é super perfeccionista, ela é super profissional. Eu nunca mandei uma ilustração dela para trás, porque nós já temos muita... A nossa sinergia é sinergia mesmo, trabalhamos muito bem e ela é excelente. A Ana é uma excelente ilustradora. Eu gostei muito e fiquei um pouco surpreendida a ver ilustrações assim num livro infantil, mas mesmo muito engraçado. Ela tem ela consegue captar aquilo, eu digo assim, Ana, e ela
imediatamente entende. É engraçado. Pois. Entendemos as duas muito bem. E eu acho que este livro resultou de forma fantástica mesmo. Ela superou-se, é o que eu digo. Eu acho que este livro, ela superou-se mesmo. Está muito bonito. É que eu gostaria de ter um livro só para as ilustrações. Pois, ainda neste momento da entrevista ainda não temos o livro físico. Pois. Mas sim, mas está lindo, lindo, lindo. Eu acho que é. Pois, nós vamos pôr a capa também. Está fantástico. Exato. Olha, acho que não podemos falar de literatura infantil e, olha, estávamos a falar de contas de fadas ainda agora. Qual seria a moral da história do Salgueiro Maia? Pronto, é assim, eu não gosto de dizer a moral assim universal, porque cada pessoa pode extrair a sua moral, porque isso é um bocado impor a minha opinião, não é? Pronto, mas é evidente que por trás daqui está uma pessoa que superou, está um homem com convicções, está um homem íntegro, está um homem que põe à frente o país à frente portanto, há uma série de ideias a extrair. Eu não quero dizer a moral, porque isso depois pode levar as pessoas a limitar. Eu acho que cada um deve extrair a sua moralidade, mas no fundo sim, passo valores, não é? Exato. Portanto, a grande ideia a passar é que temos que ter esperança, que há pessoas que são íntegras e há pessoas que fazem as coisas por convicções. Nem todas as pessoas estão na vida para se aproveitarem, e há pessoas que pensam nos outros, que pensam no coletivo, e portanto acho que há coisas que nós podemos extrair, mas não, pronto, isso por acaso é uma coisa que eu não gosto de fazer, e é pouco e pouco, quando me tornei escritora e contadora de histórias, percebi que eu gosto que cada um sinta. Pois, é a liberdade do leitor também, mas há sempre interpretação. Claro que sim. Mas acho muito bem essa ideia de encontrar o equilíbrio com a esperança. A esperança, Exato, porque não é só pessoas boas ou só pessoas más. Sim. Há sempre este equilíbrio entre os dois, e a esperança é o mais importante. É isso. Depois, para acabar, porque na dedicatória escreves para os meus filhos Sara, Diogo e Luísa, que perpetuem a herência familiar da luta pela liberdade, pela construção de um mundo mais solidário e fraterno. Sim. E logo terminas o livro escrevendo: eu que conto esta história também tive um avô lutador antifascista. O que poderias dizer sobre a ligação entre a tua própria história e essa do livro? Desde pequenina que eu ouço as histórias da minha mãe a contar que quando o meu avô esteve preso e que ela tinha que ir à prisão vê-lo, e que ele esteve em Caxias preso por ser contra o regime, a PIDE entrar em casa à meia da noite, levantar toda a gente da cama, ler os livros, ir ver os livros, ver se eles tinham documentos. Portanto, para mim, isso, desde criança, isso era uma coisa que estava muito viva. E, portanto, sempre ouvi dizer, foi uma coisa sempre, o 25 de Abril trouxe a liberdade, o teu avô nunca conseguiu ver o dia da liberdade. Ele foi um homem que foi N vezes preso, esteve exilado em Espanha. Portanto, isto para mim era algo que sempre fez parte da minha história. E, portanto, o 25 de Abril foi sempre algo extremamente importante na minha família. E, portanto, sempre se falou do 25 de Abril, sempre se falou do Estado Novo e de tudo aquilo que tinha trazido de menos bom. E, portanto, isso para mim era uma coisa que eu lembro da minha mãe contar, que super envergonhada a ir levar a comida ao avô, ao pai que estava preso na prisão, neste caso em Alcobaça, porque ele, antes de ir para a PIDE, em Lisboa, na sede da PIDE, eles eram aqui presos nas terras primeiro, e depois é que iam muitas vezes para a sede, ou neste caso para Caxias. E, portanto, faz parte da minha história. Pois. E da história dos teus filhos. E da história dos meus filhos, que, portanto, para nós, isto é algo com que nós sempre convivemos, sempre ouvimos, sempre... E, portanto, era impensável eu não transmitir isto aos meus filhos, esta herança de perceber que é importante a liberdade, que é importante ter convicções e ideais e lutar por isto
E guardar em mente e saber tudo que o avô teve que estar preso e que outros homens tiveram que lutar e que muitos deles foram torturados. Portanto, isso é algo que nós não podemos perder, estas memórias. Pois, exato. Além de ser uma memória histórica, é mesmo uma memória coletiva e familiar, exatamente, individual também. Exato. Olha, Wanda, muito obrigada a ti. Só queria perguntar, olha, o gostarias de dizer aos teus leitores, ao público, para os convencer de ler o teu livro? Ok. Pronto, então é assim, vou olhar mais para a frente. Eu acho que ler este livro é trazer um pouco da nossa herança histórica, é ir buscar a esperança de homens que realmente possam lutar por um futuro melhor, que há homens íntegros, que nós não devemos pensar que todas as pessoas e todos os políticos são corruptos e nós estamos numa altura de falta de esperança na política, até na democracia, mas pensar que há homens assim e que nós temos que acreditar que virão outros. E, portanto, acho que é indispensável nós lermos as histórias destes homens e acreditarmos que um de nós pode vir a ser uma pessoa importante na nossa história, pode fazer algo pelo nosso país e, portanto, acho que é de ler e realmente apaixonar-se por este homem que é um grande homem, é um herói, para mim é um herói. E vais falar mais disto, então, na Biblioteca Municipal de Alcobaça, o dia 27 de Abril. Sim, senhora. A partir das 6h30. 6h30. Então, porque o teu livro vai ser publicado o 25 de Abril. Sim, em Castelo de Vide, terra de berço do Salgueiro Maia. E depois aqui em Alcobaça vai ser apresentado pelo Sr. Presidente e vai estar presente também o Sr. Comandante, representante da Associação 25 de Abril. E, portanto, além disso, vou contar um bocadinho da história e vamos ter momentos musicais. O meu filho vai trazer Zeca Afonso e outro momento musical. E vamos ter também a tua presença noutro evento, que é o dia 11 de maio, que é a Pluma Alternativa que vai organizando isto. É um colóquio, então, sobre a ficção de papel, que vai acontecer, então, na Biblioteca Municipal de Alcobaça também, então, 11 de maio, a partir das 3. E, então, vamos falar sobre a literatura de papel e os ecrãs. Os ecrãs, precisamente. Como, então, influência o desenvolvimento da imaginação das crianças. Então, contigo, com a Lina Grácio também, e com a Fátima Carvalho. Pronto. Muito bem. Exato. Gostarias de dizer alguma coisa mais? Sim, gostaria de dizer que esta menina que está aqui, como já viram, é de origem francesa, está a fazer um grande esforço e um grande trabalho, está a promover a cultura portuguesa, está a querer promover os livros, portanto, acho que tem muito valor. É uma jovem que está a apostar na cultura e, portanto, acho que devem seguir a Pluma Alternativa. Devem estar atentas à Blandino, porque realmente ela é uma pessoa super profissional e, portanto, acho que devem apoiar pessoas assim que estão, ainda para mais uma pessoa que não é portuguesa, que está com receio de não dizer tudo correto e no entanto, está a ser super profissional e tem muito valor. E é isso. Muito obrigada, Wanda, para isto tudo. Olha, pronto, se querem ter mais informações sobre a Pluma Alternativa, podem ir nas redes sociais, a Pluma Alternativa, e o nosso site também é plumaalternativa.pt. E muito obrigada, Wanda. Foi incrível, passei mesmo um bom momento. Muito obrigada. Muito obrigada.